E aí galera, joia? Vamos começar aqui mais uma série de vídeos falando agora sobre o domínio lateral. A gente já falou sobre o domínio apical, agora a gente vai continuar falando sobre o domínio lateral e depois o basal. Então vai assistindo a playlistinha na sequência, beleza? Sobre tecido epitelial. Então vamos lá, falando sobre o domínio lateral. O domínio lateral ele é dividido em algumas partes, como zônula de oclusão, que vai fazer a permeabilidade da célula, zônula de adesão, o próprio nome fala, aderir, segurar aquelas células, juntar elas uma à outra. Aqui também, que aqui é o zemidesmossomo, também faz parte dessa junção de adesão, além da função gap, junção gap, que é uma junção comunicante aonde vai passar íons de uma célula para outra. Então, ó, vai fazer o transporte entre células. Então, a gente tem essas pequenas zônulas, beleza? Vamos começar aqui pela junção de oclusão. Então, essa zônula de oclusão, ela, como eu já citei, ela vai fazer a permeabilidade. É ela que vai decidir se vai entrar ou se vai sair fazendo essa permeabilidade. Então, fazendo, entra, sai. É como se fosse o porteiro de uma casa, que ele fala assim, não, pode entrar, pode sair. Então é ela que vai decidir. Tanto que quando há algum problema com ela, devido a uma bactéria, devido a um parasita, a gente tem uma diarreia, porque geralmente vai começar a extravasar para o lúmen do nosso corpo, íons, muitos íons. E com isso vai poder desidratar nós, desidratar a gente, beleza? Falando um pouquinho das proteínas, para a gente falar um pouquinho dessa via que é dessa permeabilidade, a gente vai falar das proteínas das zonas de oclusão. Eu gosto de fazer assim, ó, para me decorar. Então vamos pegar aqui, canetinha. Ó, O de oclaudina, clusão de claudina, isão de ZO1, de zona de oclusão 1, a zônula de oclusão 3. Essas são as proteínas mais importantes aqui, que a gente utiliza mais no nossas provas, beleza? Já caiu em prova, não sei se vocês fazem para portador, mas já caiu em questões de prova de portador de diploma. Falando um pouquinho agora da permeabilidade, existe dois tipos de permeabilidade. Uma que é paracelular, que é quando passa ao lado da célula. Então, pessoal, paracelular, de passar ao lado da célula. E transcelular, de transcender a célula. Então, ela vai passando no meio da célula. Então, como eu já citei, a nossa zônula de oclusão, ela faz essa função de permeabilidade, onde vai entrar e vai sair íons. Só que pode ser que às vezes um parasita, uma bactéria, ir lá e ó, pã, quebra ela, fazendo um extravasamento de íons, um extravasamento de líquido para o nosso meio extracelular, certo? Então a gente fica muito atento a isso. Já a nossa via transcelular, ela é um pouquinho diferente. Para mim ter essa via, eu preciso de canais, de bombas. Porque sem esses canais, sem essas bombas, geralmente os íons não conseguem transpor essa membrana. Então eu tenho uma membrana plasmática aqui e eu preciso adentrar a célula. Só que para mim adentrar essa célula, eu preciso passar ou por esses canais ou por essas bombas. Beleza? Então, você sem essas bombas não consegue. Vamos lá, vamos continuar. Falando agora de uma junção de adesão. A junção de adesão, ela é o quê? A junção de adesão, ela vai aderir. Então, ela vai aderir à célula e vai dar uma estabilidade mecânica para a célula. Então, a nossa primeira junção de adesão, que a gente vai chamar, ela tem algumas proteínas que são muito importantes. Como? Ó, olha o nome dessas proteínas. Tem umas que nem tá aqui. Eu gosto de falar assim, ó, VIUKK. Aqui, ó, de vicmectina, caderina e catetina. Algumas não tá aqui na foto, mas
existem elas é porque eu tiro de outras plataformas, do Rose, às vezes eu pego do Junqueira porque eu acho a fotinha mais bonita. Mas essas são as mais importantes. Só que fica atento a uma coisa. Pensa comigo, eu tenho uma caderina. A caderina, ela precisa de cálcio para poder fazer essa fixação. Então a caderina, ela é cálcio dependente. Certo? Então ela é cálcio dependente. E como que eu faço para lembrar que a cadeirinha é cálcio dependente? A cadeira precisa de um cálcio. Então pensa, sua cadeira está estragada, você vai sentar nela? Não, porque você vai cair. Então eu boto o quê? Um cálcio dependente. Tá bom? Só macetezinho para decorar, ridículo, mas ajuda muito. Então é ela que vai fazer essa adesão. Além disso, eu também tenho uma que é chamada de junções gap. Ou junções gap não, junções desmossomo. Essa aqui é de novo outra junção de adesão. Olha aí, ó, a catetina, a vinculina, a gente errou lá no outro, né? Então aqui é vinculina, não vimectina, troquei, porque é muita proteína. Então, ó, vinculina, então, ó, só para consertar, vinculina. Então, ó, cadetina, caderina, dependente de cálcio, vinculina, tudo a gente acertou. Beleza, bacana. Só para trazer a nectina, não tão importante, mas tem a nectina. Agora, como eu falei, ainda das junções de adesão, eu tenho um desmossomo. O desmossomo, não vou falar assim, ó, decora. A junção desmossomo, quando ela é rompida, muitas vezes a gente fala, na hora que a pele fica solta, então, ó, é porque quebrou aquele desmossomo, porque desuniu ele. Professor, mas e as proteínas do desmossomo? Qual que é? É muito difícil decorar? Ó, a gente tem a desmogleína, desmocolina. Então, se na sua prova de marcar tem desmo, a gente já lembra o quê? Da junção desmossomo. Então, tem que lembrar disso. Se a prova não for de marcar, aí você vai ter que lembrar de desmoquelina, desmogleína, dessas proteínas que não são tão importantes, mas ele faz a junção, então pode ser que caia, porque são as proteínas maior. Então agora falando um pouco sobre as junções comunicantes, que eu errei naquele outro, a gente vai falar do nosso canal GAP. É por ele que as células vão se comunicar, então é por ele que vai passar o que? Os nossos íons. Vai passar nossas proteínas, vai passar nossas células que precisa para alimentar. Elas vão comunicar-se entre elas, beleza? Essas mesmas junção gap, que ela é muito utilizado no nosso tecido nervoso por corrente elétrica, por onde a gente tem uma sinapse elétrica. Então são essas mesmas junção que interligam os neurônios, beleza? Então essa junção gap facilita a troca. Ó, então ela facilita a troca. Tranquilo? Aí, agora trazendo um pouquinho da correlação clínica propriamente dita. Pensa comigo. Lá eu não tenho a nossa célula uma do lado da outra. Só para recapitular. Primeiro eu tenho o quê? Oclusão. Depois eu tenho a adesão. Depois eu tenho desmossomo. E por último eu tenho a gap. Agora pensa, uma bactéria vem aqui e destrói a nossa primeira junção, que é a junção de oclusão. Não é a oclusão que está fazendo aquela barreira de permeabilidade, não é ela que está impedindo a entrada e a saída de íons. Se ela é rompida, você concorda comigo que muitos íons que ia chegar e ia retornar, começa a sair. Se ela começa a sair, há um extravasamento exacerbado de íons saindo. Muitas vezes dá diarreia. Professor, e qual é a bactéria aqui? O livro traz Clostridium perfringens.
Aí desculpa em português, eu não sei muito. E também, além disso, tem vírus que pode entrar dentro da célula. Lembrando que o vírus é um acelular, então precisa de uma célula para sobreviver. Parasitas também podem realizar essa quebra da zônula de oclusão e adentrar a célula. Então são uma das correlações clínicas que o Ross traz falando sobre isso. Beleza, galera? Então, obrigado. A raiva bloqueia o raciocínio nos momentos que deveriam agir com inteligência. Fica aí, segue nós, acompanha e logo logo a gente tá com mais tecidos aí. Beleza? Até a próxima.